Boa tarde. Vamos aguardar aqui um pouquinho as pessoas irem entrando para a gente poder começar. Olá, Silmara, tudo bem? Tá me ouvindo? Silmara, tá conseguindo me ouvir? Nós só vamos aguardar um pouquinho, uns 3 minutinhos para a gente poder começar, tá bom? Seja bem-vinda. Francine, seja bem-vinda. Bom que o áudio tá funcionando direitinho. Francine. Que bom. Agora com essa quarentena, então, fica mais difícil, né? Que bom que a gente tem essas lives, esses recursos tecnológicos para a gente poder se aproximar um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live para a gente poder... Vamos lá. Publicar. Ver se eu consigo fixar. Pronto. O tema da nossa live hoje é sobre diagnóstico no TDAH. Hoje eu estou começando uma série de, não só de lives, mas de publicações semanais, é um quadro semanal chamado Meu Filho Tem TDAH e Agora? Eu trabalho em consultório, sou psicóloga, também sou psicopedagoga, e eu tenho recebido muitos pais no consultório com dúvidas, ou porque ainda não tem o diagnóstico fechado e aí tem dúvidas sobre o TDAH, porque ainda já tem uma suspeita, ou então já tem o diagnóstico, mas estão perdidos, em como entender o seu filho, como lidar com o seu filho, qual o melhor tratamento. E diante dessa demanda, eu pensei em montar esse quadro semanal com dicas, com orientações, para tirar dúvidas desses pais que muitas vezes estão perdidos, por conta desse diagnóstico que chega, mas sem uma legenda, sem uma explicação. E esse quadro tem essa intenção de tirar dúvidas, dos pais, principalmente dos pais, em relação a esse transtorno que está tão comum no nosso dia a dia, nas nossas escolas, nos nossos consultórios. Verânia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E a gente já vai começar. Bem, como eu falei no início, esse é um quadro semanal que a gente está começando hoje. Toda semana a ideia é a gente fazer uma live às quartas-feiras nesse horário, às 15 horas, sobre um tema relacionado ao TDAH, esclarecendo dúvidas, respondendo perguntas e orientando os pais no qual caminho, qual o melhor caminho, que eles devem percorrer para buscar o tratamento, o diagnóstico, o tratamento do seu filho, para que seu filho possa trilhar esse caminho com mais tranquilidade, a família também com mais tranquilidade. Então a intenção é essa, por isso é importante que as pessoas possam participar, porque eu não vim aqui para dar uma aula, não é um curso, não é uma aula, é um bate-papo com os pais, com as pessoas que lidam com crianças com TDAH, para a gente poder tirar dúvidas e dar orientações, pequenas orientações, porque o nosso limite de tempo também, às vezes nos impede de dar grandes encaminhamentos. Mas a intenção hoje é a gente discutir um pouquinho do que é o TDAH, os principais sintomas do TDAH,
os dois tipos de TDAH, nessa diferença dos dois tipos, e algumas orientações do diagnóstico. O que fazer? Eu estou lá com uma suspeita, eu estou com um problema com meu filho, o que eu faço? Quem eu procuro? Que tipo de tratamento, que tipo de profissionais eu vou procurar? Se existe algum exame? Como é que eu faço para chegar nesse diagnóstico? E a partir desse diagnóstico, o que fazer para implementar um tratamento? Hoje a gente vai até a parte do diagnóstico e o tratamento a gente vai tratar na semana que vem, tá bom? Quem tiver alguma pergunta já sobre essa parte de diagnóstico, sobre os sintomas, do que é o TDAH, como é que a gente pode identificar os principais sinais, né, do TDAH, já pode colocar aí, tem uma caixinha embaixo, aqui embaixo com esse pontinho de interrogação, que vocês podem enviar direto, ou então nos comentários, né, enquanto tiver pouca gente, é fácil de identificar as perguntas. Ok, Luana, seja bem-vinda, Luana. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, o TDAH, ele é um transtorno que está muito presente no nosso dia a dia, né? Ele tem, até muitas pessoas têm comentado que tem aumentado muito os diagnósticos, né? Muitas crianças têm chegado nas escolas com esse diagnóstico. Há um desconforto, né, das pessoas em relação a isso, porque muitas vezes cria-se essa ideia de que o diagnóstico está sendo feito de forma um pouco exagerada, né? E a gente sabe que às vezes isso acontece. Existem alguns diagnósticos que são feitos de forma equivocada, a gente sabe disso. Mas, independente, né, dessa situação, o que a gente vê hoje em dia, nesse aumento do diagnóstico, é porque hoje as pessoas estão tendo mais acesso, não só à informação, mas também acesso a esses profissionais. Com a demanda aumentando, nós psicólogos, psicopedagogos, os próprios neurologistas estão buscando mais conhecimento sobre esse transtorno e com isso eles conseguem identificar com mais precisão. Então, identificando com mais precisão, a gente tem uma certa impressão de que o diagnóstico está aumentando, porque muitos desses diagnósticos não eram feitos em alguns anos atrás por falta mesmo de conhecimento das famílias, das escolas, né, e desses profissionais. Uma coisa importante da gente falar em relação ao TDAH é que esse é um transtorno que passa a ser um problema de saúde pública. Por que um problema de saúde pública? Porque o TDAH ele não afeta só a questão da escola, da aprendizagem, né, que muitas vezes as pessoas associam o TDAH com a falta de atenção e, consequentemente, o problema com a escola. O TDAH ele afeta a vida do indivíduo como um todo. Ele é um transtorno que, se não tratado, ele se torna crônico. O que seria isso? Ele vai aos poucos aumentando os prejuízos que os sintomas, né, que estão presentes naquela pessoa, vão aumentando os prejuízos na sua vida, não só na sua vida escolar, acadêmica, mas também na sua vida social, né, na sua vida em família, nas suas questões emocionais. E o fato de se tornar crônico esse transtorno, ele acaba também gerando o que a gente chama de comorbidades, que são outras doenças, outros transtornos, outros problemas que vão surgindo associados ao TDAH e que vão prejudicando cada vez mais essa pessoa. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que não tratou o TDAH desde a infância, adolescência, começar a apresentar depressão, ansiedade, e somando o TDAH com a depressão, com a ansiedade, o transtorno fica muito mais, acaba prejudicando muito mais a vida dessa pessoa. Então é muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce, que a gente faça o tratamento desde, né, de quando esses sintomas começam a aparecer, porque o tratamento adequado de forma precoce, a gente vai minimizar os impactos desses sintomas na vida dessa pessoa, a gente vai conseguir reduzir prejuízos, né, na vida dessa pessoa e prevenir também as comorbidades aparecerem. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente fica prorrogando, fica empurrando para frente o diagnóstico, quando na verdade o diagnóstico tem que ser feito de forma precoce, tá? Então, o que é o TDAH?
muitas pessoas também associam o TDAH exclusivamente à hiperatividade. É comum a gente usar o TDAH como sinônimo de hiperatividade, ou usar a hiperatividade como sinônimo de TDAH. Então a gente fala muito assim, as pessoas costumam falar, essa criança é hiperativa, essa criança é hiperativa. E aí isso é uma coisa que a gente precisa também desmistificar em relação ao transtorno. O TDAH, ele é um transtorno do desenvolvimento, né? Então ele aparece no período de desenvolvimento da criança e ele é um transtorno ligado principalmente ao déficit de atenção. Essa é a característica principal do TDAH, que é o déficit de atenção. Esse déficit de atenção pode vir associado à hiperatividade ou não. E aí também é comum a gente ouvir as pessoas falarem, meu filho, ele é TDA, meu filho é TDAH. Quando tem hiperatividade, fala TDAH. Quando não tem hiperatividade, fala só TDA. Isso é uma nomenclatura que facilita a gente entender, né? Explicar que meu filho não tem hiperatividade e que meu filho tem. Mas em termos científicos, né, em termos de documentos científicos, a nomenclatura correta seria TDAH, independente da criança ter hiperatividade associada ou não. Então, o TDAH seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ele pode aparecer de duas formas. Ele pode aparecer somente com TDAH, somente com o déficit de atenção, ou ele pode aparecer com o déficit de atenção associado à hiperatividade e à impulsividade. Então, se a gente fosse resumir o TDAH em alguns sintomas principais, a gente resumiria em 3 grandes sintomas: o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. São os 3 grandes sintomas ligados ao TDAH, sendo que o déficit de atenção sempre está presente e a impulsividade e a hiperatividade podem estar presentes em alguns casos ou não. Até aí tudo bem? Vocês estão... Tá tranquilo? A explicação? Eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido, tô estreando aqui na minha live sozinha, primeira vez, então a gente fica um pouquinho, né, acertando o ritmo, mas é assim mesmo, a gente vai, bota a cara e vai fazendo e a gente consegue, vai acertando aos pouquinhos. Então, o TDAH, só pra gente resumir, ele é um transtorno ligado à questão neurológica, né? Então ele é um transtorno neurodesenvolvimental. Ele tem 3 características principais, que é déficit de atenção, a impulsividade e a hiperatividade, sendo que o déficit de atenção ele é uma característica obrigatória, ele está sempre presente no TDAH, e a hiperatividade ele pode estar associado ou não. E aí a gente já vai definindo os 2 tipos de TDAH. A gente tem o TDAH que a gente chama, né, de predominantemente desatento, que é o TDAH que tem o déficit de atenção como predominante e não tem a hiperatividade, ou essa hiperatividade é muito pouca. E tem o outro tipo, segundo, que é tipo combinado, que é quando a criança apresenta tanto déficit de atenção quanto a hiperatividade, tá? Esse déficit de atenção esse TDAH do tipo combinado, ele é muito mais fácil de ser detectado, principalmente na escola, porque quando ele tem hiperatividade associada, o comportamento dele muitas vezes incomoda o ambiente. E por incomodar o ambiente, as pessoas acabam notando que tem uma diferença, que tem alguma coisa ali que precisa ser avaliada. Então a escola, é muito mais comum a escola encaminhar para avaliação as crianças com TDAH do tipo combinado do que as crianças com TDAH predominantemente desatento, que é aquela criança quietinha, que fica no cantinho dela, muitas vezes no mundo da lua, mas que não dá muito trabalho na escola, não causa nenhum tumulto, então ela acaba ficando ali no cantinho da sala, não incomoda muito, enfim. E aí quando ela vai incomodar é quando ela já está 1, 2 vezes sendo reprovada naquele ano de escolaridade, que aí a coisa começa a ficar mais nítida, né? Então o tipo combinado, ele é o TDAH que a gente mais vê nos consultórios para o diagnóstico.
E a gente precisa também ficar atento a essas crianças que não têm a hiperatividade associada, mas que estão lá na sala de aula com déficit de atenção, que não estão conseguindo se concentrar, que não estão conseguindo ter atenção suficiente para aprender os conteúdos, para se desenvolver de acordo com a sua faixa etária, se desenvolver de acordo com o seu ano de escolaridade. Então a gente precisa também ficar atento a essas crianças, né? Uma outra questão importante em relação a esses dois tipos é que o tipo predominantemente desatento, ele é mais comum. Então, apesar de ser às vezes um pouco mais difícil de ser detectado, ele é o mais comum, ele atinge em torno de 60% dos casos, enquanto o que tem a hiperatividade associada atinge em torno de 40% dos casos. Também temos uma predominância maior, né, no TDAH do tipo desatento, a gente tem uma predominância maior de meninas. Claro que a gente tem também meninos, né, só desatento, mas a maioria dos casos das crianças com TDAH do tipo desatento são de meninas. E o caso, né, o tipo combinado, a maioria dos casos que a gente tem são de meninos. Então a gente pode ter meninas com hiperatividade? Sim, mas não é a predominância. A predominância maior é de meninos. Essas porcentagens, essas estatísticas, né, às vezes não é pra gente, no nosso dia a dia, isso não importa muito. Mas pra gente que está fazendo o diagnóstico, né, nós profissionais, psicólogos, psicopedagogos, o próprio neurologista, é importante a gente saber, porque às vezes chega a criança no nosso consultório e a gente começa a fazer essa avaliação, mas a avaliação muitas vezes não é tão clara, os sintomas não estão tão claros assim. A gente precisa fazer uma investigação mais profunda e essas estatísticas, esses referenciais nos ajudam na hora de fazer esse diagnóstico, né? Então é importante principalmente para a gente. E para a gente entender que o TDAH, apesar dele estar aí no nosso dia a dia, se a gente for pensar, né, a gente tem, por exemplo, nas escolas, a gente tem de cada 20 a 25 crianças, né, nas escolas, a gente tem uma com TDAH. Então você pensa, se a gente tem turmas aí em torno de 30, 35 alunos, a gente vai ter pelo menos uma, duas crianças com TDAH dentro da sala de aula. E muitas vezes essas crianças com TDAH que estão na sala de aula, elas não estão diagnosticadas. Muitas vezes, né? Os pais, eles identificam alguma situação, a escola até percebe alguma coisa, mas elas ainda não têm o diagnóstico. E isso acontece por vários motivos. Um dos motivos, né, a dificuldade de acesso aos profissionais. Isso acontece, a gente sabe. Um outro motivo é a dificuldade de acesso a profissionais que tenham conhecimento do TDAH. Então é comum hoje, infelizmente, a gente ver pessoas ainda que acham que o TDAH é uma invenção, que o TDAH não existe, que o TDAH é algo que foi inventado pela indústria farmacêutica ou porque os médicos, enfim. Então existe ainda um certo preconceito, um certo desconhecimento sobre o TDAH. Isso acaba também dificultando o diagnóstico. E uma outra questão são os pais e a própria escola, porque a escola, quando detecta um problema e ela solicita que os pais levem para um profissional, ela precisa também orientar esses pais, né? E qual profissional procurar? Que caminho ela deve seguir para chegar a esse diagnóstico? Porque os pais ficam perdidos, eles não sabem. Eu faço o quê? Levo no pediatra? Levo no neurologista? Levo no psicólogo? Enfim, ele não sabe aonde ir para chegar a esse diagnóstico. E aí ficam perdidos, não sabem se vão num lugar ou outro, e aí acabam não indo em lugar nenhum, ou vão até um certo ponto e dali não avançam, né? O acesso a esses profissionais, ele também acaba dificultando, porque se você não tem condições, né, de pagar os profissionais para fazer uma avaliação, isso acaba prejudicando também. Porque muitas vezes, para você fazer uma avaliação no SUS, isso demora um pouco mais, enfim. Então a gente precisa orientar bem esses pais. Qual profissional procurar? Porque aí você, além de dar uma orientação mais assertiva,
você não deixa os pais perdidos, porque quando eles se sentem perdidos, eles acabam não fazendo aquilo que deveriam fazer, né? Por desconhecimento mesmo. Então o diagnóstico ele vai ser muito importante para a criança, não para ela ter um rótulo de TDAH, não para ela ter lá um papelzinho escrito lá que ela tem TDAH, mas vai ser importante para que a gente possa, primeiro, entender que aquele comportamento dela faz parte de um quadro de um transtorno, não é preguiça simplesmente, não é malandragem simplesmente, não é falta de vontade simplesmente, mas faz parte de um quadro, de um transtorno, e que esse transtorno, ele, apesar de não ter cura, ele tem tratamento. E uma criança que tem um bom tratamento, e que uma criança que tem uma boa condução, né, ao longo da vida dela nesse tratamento, ela com certeza ela vai conseguir encontrar estratégias para lidar com as suas dificuldades e viver a vida bem, né? Hoje a gente tem, eu vou dar até um exemplo, se vocês quiserem seguir, é uma pessoa assim muito importante, foi muito importante para mim, é muito importante para mim na minha formação, que é o Dr. Clay Britz. Dr. Clay Britz, ele é neuropediatra, ele tem um instituto chamado Instituto Neurosaber, quem quiser seguir ele nas redes sociais. Ele tem TDAH e ele é médico, né? E sendo médico, ele hoje orienta pais, professores, profissionais em diversas áreas, como você fazer esse diagnóstico, qual o melhor tratamento, como conduzir essas crianças. Então é uma pessoa assim de muita relevância no nosso cenário brasileiro, dentro do TDAH, e quem quiser segui-los nas redes sociais, procurar, né, para poder ver, tem muitos vídeos dele no YouTube, gratuitos, que são assim maravilhosos. Dr. Clay Britz, que é uma referência. Outras referências que a gente tem, doutora Ana Beatriz Barbosa, que é psiquiatra, né? Escreve vários livros. Um deles é Mentes Inquietas, que é um livro que fala sobre TDAH. Ela é TDAH também. Então, são pessoas assim que a gente vê que, por terem tido, né, uma boa condução na sua vida em relação ao tratamento do TDAH, conseguiram encontrar estratégias de superação das suas dificuldades e vencer na vida. E eu podia citar aqui muitos outros, juízes, enfim, pessoas que trabalham com informática, muitos outros, mas, enfim, não é o objetivo da live, é só para vocês entenderem que o fato do seu filho, o fato da criança ter um diagnóstico de TDAH, e mesmo que naquele momento do diagnóstico ele esteja apresentando muitas dificuldades, muitos comportamentos inadequados, muitos prejuízos na vida social, na vida acadêmica dele, mesmo assim, se você começar o tratamento e levar a sério esse tratamento, a tendência é que ele melhore esse comportamento, a tendência é que ele consiga encontrar estratégias para vencer, né, para superar as suas dificuldades. Mas o tratamento a gente vai falar na semana que vem. Hoje a gente vai tratar do diagnóstico. E aí, falei para vocês dos sintomas, dos 3 principais sintomas do TDAH, que é o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Esses 3 sintomas eles podem aparecer de forma integrada, quer dizer, os 3 juntos, ou pode aparecer apenas o déficit de atenção. E a intensidade também pode variar de pessoa para pessoa. Nem sempre, ou quase nunca, vamos dizer assim, a gente vai encontrar pessoas com TDAH que sejam iguais. Nunca a gente vai encontrar. A intensidade dos sintomas eles vão variar de pessoa para pessoa. Pode ter pessoas com TDAH com determinadas características e ter outra, às vezes até irmão, com TDAH com outras características. O importante é a gente identificar a característica de base, que é o déficit de atenção. Esse sempre está presente. Os outros sintomas, eles podem estar presentes ou não. A questão do diagnóstico, eu estava falando do tratamento, né? A importância desse diagnóstico, detectar isso quanto mais cedo possível, começar a fazer as intervenções adequadas, né? Porque a tendência é que a criança com TDAH, quando ela vai para a adolescência, a tendência é que 80% dessas crianças com TDAH
80% dessas crianças continuem com os sintomas na adolescência. Não quer dizer que os outros 20% ficam curados, não é isso. A gente não tem cura no TDAH. Mas os outros 20%, a intensidade dos sintomas é bem leve, ela conseguiu ali encontrar estratégias, às vezes até de forma intuitiva, né? Às vezes só na própria família, ela conseguiu superar as suas dificuldades. Mas 80% continuam com esses sintomas de forma relativamente prejudicando a vida dela, né? Em 80%. E da adolescência para a vida adulta, 60% desses adolescentes, quando vão para a vida adulta, carregam esses sintomas. E isso acontece principalmente porque a criança não teve tratamento. Ou teve um tratamento de forma inadequada, que também a gente vê muito, né? Infelizmente, às vezes a gente recebe no consultório uma mãe com um filho que já estava lá em tratamento durante 1 ano, 2 anos e não viu melhora nenhuma, não viu nenhum tipo de avanço, porque às vezes o tratamento não está adequado, ou é a medicação que não está adequada, ou não está fazendo o tipo de terapia mais indicada para o TDAH, enfim, tem todo tem toda uma gama de opções de tratamento que precisam ser levadas em consideração, que muitas vezes não estão sendo, né? Então a gente precisa também ficar atentos a isso. Em relação ao diagnóstico, o que acontece com o diagnóstico? Esse diagnóstico, muitas vezes, a gente também ouve muito dos pais, né? Ah, eu levei no neurologista, levei no médico, ele não passou nada, não passou nenhum exame, não fez nenhum eletro, e já foi e me deu o diagnóstico que meu filho tem TDAH. O diagnóstico do TDAH, ele não tem nenhum exame que o médico possa passar, nem exame de imagem, ressonância, tomografia, nem eletro, nem exames de sangue, nada. Nenhum exame que o médico possa passar que vai dar o diagnóstico TDAH. O TDAH, a gente fala que ele não tem um marco biológico, quer dizer, não tem algo biológico que dê para a gente ir lá identificar através de um exame. Muitas vezes os exames que os médicos passam não são para diagnóstico do TDAH, mas para ver se tem alguma outra coisa, algum outro diagnóstico associado. Porque, por exemplo, uma criança que tem hiperatividade, que chega lá no consultório e a mãe está já arrancando os cabelos que não aguenta mais o filho, porque a escola todo dia chama e reclama. A criança chega com um sintoma da hiperatividade. Mas a hiperatividade pode ser um sintoma de várias coisas. Pode ser um sintoma do TDAH, mas pode ser sintoma de outros transtornos também, que não seja o TDAH. Então, o que o médico faz quando ele passa esses exames? Ele está ali tentando identificar se existem outras coisas que podem estar gerando aquele sintoma ou outras coisas que podem estar aumentando aquele sintoma. E é importante até que ele peça, enfim. Mas se ele não pedir, né, não quer dizer que ele deixou de fazer algo para identificar o TDAH, porque o TDAH não se identifica através desses exames. O que é feito para o diagnóstico? Primeiro, que a gente chama uma boa anamnese. O que é anamnese? É uma boa entrevista com os pais. E essa entrevista com os pais, ela vai ser feita tanto pelo médico quanto pelos outros profissionais que essa criança vai passar. Então, ela vai receber, vai ali naquele momento, contar para o médico, contar para aquele profissional toda a trajetória daquela criança desde a época da gestação. Então, como é que foi essa gestação? Se a mãe teve algum problema, se essa criança nasceu prematura, se a mãe usou, teve consumo de cigarro, né, durante a gestação, se essa criança nasceu com baixo peso, como é que foi o parto, como é que foram os primeiros anos de vida dessa criança, como é que foi a questão de aprender a andar, falar. Então, toda essa trajetória vai montando na cabeça do médico, na cabeça do profissional que está atendendo essa criança, um mapeamento de pontos que podem estar
sinalizando que essa criança tem um TDAH ou não. Então, essa é a primeira coisa que é feito, que a gente chama de anamnese. E aí você me pergunta, poxa, mas eu cheguei lá, eu já sou jovem, já tenho lá uns 20 anos, 22 anos, já sou maior de idade, e eu tô suspeitando que eu tenho, nunca fiz um tratamento, nunca fiz um diagnóstico, e cheguei pro médico, o médico também vai fazer essa anamnese, também vai perguntar? Provavelmente ele vai perguntar coisas sobre a sua vida desde quando você era pequena. Talvez você não saiba responder, né? Questões relacionadas lá à sua infância. Eu, por exemplo, como psicóloga, quando eu faço, né, uma avaliação de TDAH de adulto, se esse adulto tem acesso aos pais, eu peço para que ela peça para os pais responderem algumas perguntas por escrito lá, um formulário, e me envie. Caso ela não tenha muito acesso, ou os pais não lembram, coisas assim, a gente vai mapear aquilo que ela lembra, desde quando ela era pequenininha, mas coisas que ela lembra, coisas que são importantes da vida dela. Tá? Mas é muito importante que a gente faça essa linha do tempo e a gente coloque ali os pontos que são críticos no desenvolvimento. Né? Eu comecei falando na live que o TDAH é um transtorno do desenvolvimento. Se ele é um transtorno do desenvolvimento, ele não vai atingir só uma coisa, ele vai atingir várias áreas da vida dessa pessoa. Então a gente vai mapeando o desenvolvimento e vai vendo pontos críticos desse desenvolvimento para identificar sinais do TDAH. Não é só pela anamnese que a gente fecha também o diagnóstico. Né? A gente vai pegar todos esses dados, vai juntar com os resultados dos exames que provavelmente, possivelmente o médico vai pedir e vai começar a montar lá como se fosse um dossiê, né, daquela criança para a gente poder juntar as pecinhas e fechar lá o diagnóstico, que é o nosso quebra-cabeça, né? Fechar aquela imagem para ver se aquilo ali indica o TDAH ou não. Vou voltar um pouquinho, porque eu dei uma puladinha, uma coisa muito importante, né? Que eu entrei aí no processo diagnóstico, mas eu não falei dos profissionais. E é importante falar sobre isso. Qual profissional que eu procuro quando eu suspeito do TDAH? Para onde que eu vou? Eu vou no psicólogo, eu vou no pediatra, enfim. O profissional principal, vamos dizer assim, é o centro do diagnóstico, é o neurologista ou o psiquiatra. Se a gente está falando de criança, é um neuropediatra, né? Ou o psiquiatra infantil. Se a gente está falando de um jovem, de um adulto, ele já pode ir num neurologista, num psiquiatra de adulto. Mas tratando de criança, neuropediatra e psiquiatra infantil. Tanto faz um quanto o outro. Não tem distinção no diagnóstico. O importante é que a gente tenha a referência desse profissional e que, de preferência, ele já tenha um trabalho com o TDAH. Porque nem todo neuropediatra tem um conhecimento mais aprofundado do TDAH. Nem todo psiquiatra infantil também tem um conhecimento aprofundado do TDAH. Então a gente precisa ter esse cuidado também na hora, de preferência, procurar referências, indicações, enfim. Mas é o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Essa seria a porta de entrada. O que o neuropediatra e o psiquiatra infantil vai fazer? Né? Ele vai fazer essa primeira avaliação, que a gente chama de avaliação clínica. Se for o caso, ele vai pedir alguns exames para tirar dúvidas, ele vai conversar com a família, ele vai entender o que está acontecendo e ele vai solicitar algumas informações, por exemplo, para a escola. Ele pode encaminhar essa criança para uma avaliação com um neuropsicólogo, que é muito importante essa avaliação. O ideal é que o neuropediatra ou psiquiatra infantil solicite uma avaliação com o neuropsicólogo. Eu vou te falar assim, que não é uma coisa obrigatória, nem todo médico vai fazer isso, mas seria o ideal, vamos dizer que é o ideal do diagnóstico, ter essa avaliação. Então, o que o médico pode fazer, deveria fazer? Solicitar um relatório da escola, para que a escola coloque ali como é que é essa criança em termos de aprendizagem, como é que é essa criança em termos de comportamento. Ela vai sinalizar para esse médico. Ela também vai solicitar nessa avaliação neuropsicológica, que vai avaliar toda a parte atencional,
toda a parte das funções cerebrais, as funções executivas, atenção, enfim, é uma avaliação muito completa, muito importante para a gente identificar o TDAH. E ela pode também pedir uma avaliação, dependendo da situação, com psicopedagogo, com a fonoaudiólogo, dependendo do caso, se for uma criança que está apresentando problemas na linguagem, atraso de linguagem, também pode solicitar. Não é obrigatório, mas também pode solicitar. Então, o ideal, né, dentro do diagnóstico do TDAH é que esse diagnóstico seja multidisciplinar. O que é isso? É um diagnóstico que envolva vários profissionais com vários olhares diferentes e que cada olhar, cada identificação de cada profissional possa ser juntado pelo médico, né? O médico vai pegar essas informações, vai juntar tudo, vai analisar tudo e ele vai então chegar à conclusão se aquelas informações estão indicando um TDAH ou não. Então, quem fecha o diagnóstico TDAH? Neurologista infantil ou psiquiatra infantil. Psicólogo não fecha diagnóstico, psicopedagogo não fecha diagnóstico, fono não fecha diagnóstico. Então, às vezes, a escola encaminha, né? Eu já recebi, a escola lá detectou um problema, encaminhou a mãe para mim, sou psicóloga, para fazer um trabalho, porque a criança está muito hiperativa, está com muito problema de comportamento, tá? E aí eu recebo essa criança. Eu posso receber essa criança para começar o diagnóstico? Sim. Não importa qual profissional ela chegou primeiro. Se ela chegou pela fono, se ela chegou pelo psicólogo, não importa. O que importa é que o último profissional vai ter que ser o neurologista, porque é ele que vai fechar o diagnóstico. Então eu recebo essa criança, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com essa família, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou fazer a anamnese, eu vou solicitar um relatório da escola, vou avaliar as informações que eles me colocaram, vou fazer algumas observações nessa criança lá no meu consultório, vou fazer algumas atividades com ela, alguns testes e tal. Vou juntar todas essas informações e vou fazer um relatório dizendo qual foi a conclusão que eu cheguei. Por exemplo, eu posso chegar à conclusão de que tais e tais e tais sintomas que a criança apresentou, né, está apresentando, são indicativos do TDAH. Então, o máximo que nós, profissionais, né, que não somos médicos, podemos fazer é levantar uma hipótese, uma suspeita, baseado em toda a pesquisa que a gente fez, né, baseado, né, nas características científicas do que é um TDAH. Então, a gente pega e coloca isso, e aí eu faço o quê? Chamo a mãe, chamo a família e converso. Olha, fiz a minha avaliação, cheguei a essa conclusão, mas eu preciso que vocês levem no neurologista para que ele avalie, para que ele valide esse relatório, para que ele avalie também e ele então feche o diagnóstico, tá? Então, é importante que os pais saibam disso, porque às vezes eles chegam lá no consultório, eu faço a avaliação, faço o relatório, entrego para os pais e eles levam direto na escola e já começam a tratar a criança, definir a criança como TDAH sem que tenha tido um fechamento do laudo pelo médico. O médico é que vai validar, né, e que vai dar esse laudo dizendo realmente se essa criança tem ou não. Ok? Então é importante isso, porque senão a gente ultrapassa limite, né, e acaba não fazendo aquilo da forma correta. Então, o neurologista, ele não necessariamente vai ser o primeiro profissional que os pais vão procurar. O ideal que fosse, mas nem sempre vai ser o primeiro. Mas com certeza ele vai ter que ser o último, porque ele que vai pegar as informações do profissional que os pais levaram a criança e vai analisar e vai validar ou não. Porque ele pode pegar aquelas informações junto com outras que ele também vai coletar e chegar à conclusão que não era um TDAH. E isso tá tranquilo, tá? Por quê? Porque o psicólogo ele vai fazer a avaliação dentro de uma perspectiva. O psicopedagogo vai fazer a avaliação dentro de outra perspectiva. E o médico vai fazer uma avaliação pegando não só essa perspectiva do psicólogo, mas vai juntar com o do psicopedagogo, com o fono e a própria que ele tem. O próprio conhecimento que ele tem.
E aí ele vai juntar isso tudo e vai chegar à conclusão do TDAH ou não. Então, voltando lá nas questões de como é esse processo. Então, ele vai fazer essa entrevista com os pais, solicitar o relatório da escola. Esses dois instrumentos avaliativos, eles são essenciais e importantíssimos. Importantíssimo. Eu falo para vocês, enquanto profissional, que eu não abro mão, são os dois principais. Não tem como você fechar um diagnóstico, fechar uma avaliação de TDAH sem que você tenha uma boa entrevista com os pais, sem que você faça essa linha do tempo com esses pais e sem que você tenha um bom relatório da escola, né? Essa questão do relatório escolar, eu vou deixar para uma outra live, né? Uma outra semana, eu vou falar só sobre essa questão do relatório escolar, porque muitas vezes esse relatório chega para a gente de uma forma incompleta, sem as informações que são essenciais para que a gente possa chegar, né, a algumas conclusões. Mas o relatório, ele é muito importante, porque ele vai dizer como que a criança está funcionando naquele ambiente escolar. Os pais vão falar sobre o ambiente familiar, né, sobre como essa criança se comporta dentro de casa, com os seus amigos, ali na vida social dela, e a escola vai falar em relação a como essa criança se comporta ali naquele ambiente escolar, em relação à aprendizagem, em relação à interação social, em relação ao comportamento, até em relação às emoções. Então são dois elementos muito importantes. Associado a isso, a gente também tem a questão das escalas de avaliação, que a gente também pode usar. Uma das escalas que a gente mais usa, que é a mais importante, né? Que a gente mais usa no Brasil, que é o SNAP 4, que são algumas perguntas que são listadas ali, e os pais, os professores, a gente dá tanto para os pais quanto os professores, para marcarem qual é a intensidade que aquele sintoma, ou que aquela característica aparece na criança. Então, vai desde não aparece até uma intensidade mais forte, né? Aquilo está bem presente. Então, a gente vai mapeando ali os principais sintomas do TDAH e se aquilo ali está presente ou não, e se está presente, qual é a intensidade. Porque é muito importante a gente frisar também que o sintoma não caracteriza que aquilo é um TDAH. Que às vezes a criança, foi o que eu falei, a criança tem hiperatividade, mas não necessariamente ela tem TDAH. Ela pode ter uma outra coisa ou ela pode não ter nada, ela pode ser simplesmente agitada, né? Isso não tem a ver com um transtorno. Mas quando esses sintomas aparecem de forma frequente, quer dizer, ela está ali presente por mais de 6 meses e esse sintoma não desaparece. Você já tentou fazer várias coisas e ele continua ali com a frequência. E ele aparece numa intensidade maior do que aquilo que você observa nas crianças da idade do seu filho, a gente tem que começar a acender a luzinha amarela, né, para tentar investigar que pode ser alguma coisa. Então, o que a gente vai olhar no sintoma? Não é só se o sintoma aparece, mas é a frequência que ele aparece e a intensidade que ele aparece. Essas duas características, elas são muito importantes na hora da gente avaliar os sintomas. Então, a gente faz essa observação da criança, a gente pega lá o relato dos pais, a gente pega o relatório da escola, a gente aplica essas escalas de avaliação e com essas informações a gente senta, analisa e chega à conclusão se aqueles sinais, se aqueles sintomas, se aquele histórico daquela criança tem indicativo do TDAH ou não. E aí o neurologista então fecha esse diagnóstico. Fechando o diagnóstico, e aí é uma coisa que também falo muito para os pais dos meus pacientes, né? Uma boa avaliação, ela é muito importante, porque a partir dela a gente consegue entender melhor o que está acontecendo com a criança e pode planejar ações, né, para intervenção. Mas não adianta muito os pais levarem para uma avaliação, fecharem o diagnóstico, pegarem o papelzinho com laudo e pronto, agora meu filho tem TDAH e é isso aí. Isso não vai adiantar nada. Por quê? Porque se você detectou que ele tem um problema e você não fez nada para tentar ajudar seu filho a superar esse problema, o que adianta saber que ele tem TDAH?
Então, o importante, a avaliação ela é muito importante porque ela é norteadora de todo o percurso que daí para frente a gente vai ter, mas o tratamento é que vai fazer a diferença na vida dela. Não é ela saber que ela tem TDAH. É o tratamento que vai ser implementado a partir do diagnóstico que é importante. Por isso que não adianta a gente querer falar de tratamento aqui de forma rápida. É um tema que a gente precisa falar, às vezes, até mais de uma live. Vai ter que ser devagarinho, porque um tratamento adequado, ele vai ajudar a criança a se desenvolver, a superar as suas dificuldades, a aprender a lidar com as suas dificuldades, a encontrar estratégias para que ele possa se superar e possa viver a vida dele, tanto nas questões sociais, na interação social, quanto regulando as suas emoções, quanto no seu trabalho, no seu estudo, de forma mais adequada. Então o tratamento ele é muito importante. E aí é importante a gente falar isso de forma bem devagar, porque o tratamento não se resume, como muitas pessoas às vezes pensam, não se resume à questão do medicamento. O medicamento é uma das estratégias de tratamento. Uma das. Mas não é a mais importante e nem é a única. Existem outras que precisam estar associadas para que o resultado tenha mais eficácia, né? Para que a gente potencialize o resultado. Então isso a gente vai falar na próxima semana, ok? A gente já está aqui com um tempinho já avançando e eu queria ver, eu não consegui ver aqui se passou alguma pergunta, porque, enfim, eu fico falando e às vezes a pergunta passa, mas se alguém fez alguma pergunta lá para cima, se puder repetir aqui embaixo, ou então colocar nessas cartinhas que tem com ponto de interrogação, vai facilitar, tá bom? E eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram entender, se está tudo bem, a questão do diagnóstico, quais profissionais vocês podem procurar, como é que é feito esse diagnóstico, os principais sintomas, os 2 tipos de TDAH, ficou claro isso para vocês? Precisa explicar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais? Se vocês puderem colocar aí, dar esse feedback, para mim é importante. A Laís colocou aqui, importante deixar claro para a família que é uma hipótese, só depois do médico que será diagnosticado. Exatamente, foi o que eu falei. Né? A gente que é profissional da saúde, que não é médico, né? Psicólogo, por exemplo, eu sou psicóloga e psicopedagoga, a gente faz avaliação dentro da nossa área, então dentro da área da psicologia eu faço uma avaliação com esse recorte, com o psicopedagogo eu faço uma avaliação com outro recorte, chego ali com algumas informações, eu identifico ali alguns sinais, alguns sintomas, alguns prejuízos que a criança já está apresentando aí em algumas áreas, mapeio isso e eu então posso ali colocar uma hipótese diagnóstica, quer dizer, qual foi a conclusão que eu cheguei? O que me despertou observando essa criança? Então eu coloco ali no final que aqueles sintomas, aquele quadro, aquelas informações todas que eu mapeei são indicativos, né, do TDAH, ou são referente a uma hipótese diagnóstica do TDAH. E aí encaminho essa criança para avaliação do neurologista ou psiquiatra infantil, para que ele possa avaliar a criança, que é o mais importante, mas também observar aquilo que eu relatei, para que ele possa fechar então o diagnóstico. O diagnóstico mesmo só é fechado pelo médico. Importante lembrança aí da Laís, que também é psicóloga, também trabalha com TDAH. Francine está falando que foi ótimo, semana que vem estarei aqui, ok? A gente vai falar semana que vem sobre o tratamento, tá bom? E eu e a Laís, né? A Laís, ela é psicóloga também, a gente tá montando aí uma surpresinha para vocês. Acredito que semana que vem já deve estar pronto, mas enfim, a gente vai falando aqui na live, a gente vai se comunicando, né, Laís? A gente está preparando essa surpresinha para os pais, para que possa ajudar vocês também, né, tirar essas dúvidas, ter
instrumento aí de recurso, um recurso para que vocês possam tirar dúvidas. A Ana Paula colocou: eu não tenho pergunta, mas quero agradecer, Juliana, por cuidar das minhas filhas com muito amor. Observação: minhas filhas e meu esposo têm TDAH. É verdade, é verdade, Ana. A gente tem um carinho, eu tenho um carinho muito especial para sua família. Agradeço muito a oportunidade de poder fazer parte, né, da sua família, ajudando vocês. E isso é uma coisa importante, vou até frisar aqui, né, em relação, faz parte do diagnóstico também, um dado importante, que o TDAH, ele tem uma incidência genética muito grande, então é muito comum, quando você tem um filho com TDAH, você também ter ou um outro filho, né, ou o pai, a mãe, alguém da família provavelmente tem TDAH. Às vezes não foi diagnosticado, às vezes não foi percebido, mas é muito comum, sabe o quê? Às vezes a gente está fazendo avaliação com a criança, está conversando com a família. Muitas vezes quem chega pra gente é a mãe, né? Então a gente está ali com a mãe, atendendo a mãe, conversando, falando sobre sintomas. Daqui a pouco a mãe fala assim: mas meu marido é igualzinho. E aí, ou então a mãe mesmo se dá conta: mas eu também sou assim. Então é comum, hoje em dia está ficando muito comum a gente começar a avaliação do filho e os pais, ou o pai ou a mãe, descobrirem, através da avaliação do filho, que eles também têm TDAH. E aí eles também começam a buscar o diagnóstico e o tratamento, né? Isso é comum, isso acontece. Acontece, né? A Laís está falando, é verdade, isso acontece mesmo. Então, isso é interessante, porque há uns anos atrás a gente não tinha, né, muito conhecimento sobre TDAH. Eu comecei a live falando sobre isso. A gente não tinha muito conhecimento. Além de não ter muito conhecimento, a gente não tinha muito acesso. Oi, Shirley, seja bem-vinda, querida. A gente também não tinha muito acesso, então os pais não levavam muitos filhos, né, para fazer esse diagnóstico. Então, cresceram, conseguiram se adaptar aí na vida, aos trancos e barrancos, alguns mais, né, têm uma adaptação melhor, outros menos, carregaram aí alguns prejuízos ao longo da vida, mas estão aí trabalhando, estão casados, com filhos, e hoje começam a levar os filhos para fazer tratamento, porque tem mais acesso, tem mais conhecimento e acabam se descobrindo também. E isso, assim, a gente pode pensar: mas já tá tarde, né? Perdemos. Não perdemos. Sempre tem tempo de melhorar, a gente sempre tem tempo de melhorar e de mudar. É claro que quanto mais a gente faz isso na infância, quanto mais precoce é o diagnóstico, quanto mais precoce é o tratamento, melhor é a condução que a gente vai ter da vida dessa criança, né? A gente vai prevenir muitas coisas, a gente vai evitar muitas coisas, a gente vai minimizar muitas coisas. Mas se você é adulto, já é jovem, eu faço, né, avaliação muito de jovens que chegam lá, principalmente quando estão na época de vestibular, porque tem uma pressão e uma carga maior, né, que exige uma atenção maior, e eu acabo fazendo avaliação nesse período, e se descobre TDAH. E descobriu e começa o tratamento e as coisas começam a entrar no caminho aí, no eixo, né? Laís está falando, normalmente foram crianças que apanharam muito e acabam fazendo o mesmo com os filhos. Exatamente. Porque é aquela situação, a gente muitas vezes acha que o filho é preguiçoso, que o filho não quer nada, que o filho não, enfim, é teimoso, quando na verdade muitas das características são do TDAH. E isso é uma queixa muito grande das mães, né, dos pais. Eu não sei até que ponto aquela característica do meu filho é do TDAH ou não é. Porque se for do TDAH, eu tenho que ter uma condução, né? Eu entendo que aquilo ali ele não está fazendo de propósito, mas eu preciso ter uma condução específica para ajudá-la a superar aquilo. Mas tem coisas que não é do TDAH. E a gente, quando recebe o diagnóstico do TDAH, muitas vezes os pais fazem o quê? Coloca tudo dentro do saco do TDAH e justificam tudo. E aí há uma tendência também de passar, às vezes, muito a mão na cabeça do filho, deixar o filho fazer o que quer porque ele tem TDAH. E tudo que o filho faz é porque ele tem TDAH. Ou então, ao contrário, como a Laís falou, né? De, às vezes, punir ou, às vezes, cobrar demais do filho, quando, na verdade, ele não tem ainda repertório, condições de responder a demanda dos pais, porque ele ainda não está no tratamento adequado. Bem, pessoal, nós já estamos encerrando aqui, já está no finalzinho.
Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, espero que tenha contribuído. Como eu falei no início, essa é a minha primeira live sozinha, né? Eu já fiz algumas com algumas colegas, mas é a primeira sozinha, então a gente fica meio assim, não sabe onde botar a mão, se tá falando rápido, né? E é muito estranho, porque a gente fala sem olhar pro rosto das pessoas, isso não é... A gente não tá acostumado, a gente tá acostumado a falar frente a frente, né? Então é um aprendizado pra gente, pra mim, pelo menos está sendo um aprendizado, mas eu espero ter ajudado vocês. Esse é um quadro semanal, então toda semana, toda quarta-feira a gente vai ter a live sobre o TDAH, é o quadro Meu Filho Tem TDAH e Agora, né? E a partir daí a gente vai tirar dúvidas, dar orientações em relação à condução da criança com TDAH, né? Como que a gente faz para entender essa criança e como que a gente faz para ajudar essa criança também. A Shirley está falando aqui em relação ao neto, tem um neto de 14 anos, desde os 4, 5 foi tratado com o neuropediatra, deu muito trabalho, mas hoje está tudo tranquilo. Exatamente, então, tudo vai depender da condução, né, do tratamento. Se a gente faz o tratamento adequado, a tendência é que esses sintomas eles vão se minimizando, não quer dizer que eles vão desaparecer, né? Vai ter dia que a coisa vai estar mais exacerbada e vai ter dia que as coisas vão estar mais calmas, isso faz parte. Mas a tendência é que a gente consiga lidar melhor com isso. Não só a gente, que eu falo, os pais, né? Mas também a própria criança, o próprio adolescente aprender a lidar com ele mesmo, que é uma das dificuldades. Shirley, obrigada, querido, você também. Muito bom ter você aqui. Semana que vem a gente está aqui, quarta-feira, às 15 horas. Vamos falar sobre tratamento. E quem tiver dúvidas em relação ao diagnóstico, tiver alguma pergunta, passou, na hora não lembrou, lembrou depois, pode mandar no direct, tá? E sobre tratamento também, porque a gente já monta a live semana que vem em cima das perguntas de vocês, tá bom? Obrigada, Laís, pela sua presença. Shirley também. Agora eu não estou conseguindo ver o nome das outras pessoas, mas muito obrigada e até semana que vem. Beijinho para todos. Tchau!